Está começando o episódio número 10 da pré-temporada do podcast Dentro do Garrafão. Pré-temporada porque enquanto a NBA não começa, nós estamos falando sobre todos os 30 times da NBA em 30 episódios. Meu nome é Matheus Manes e estou aqui com Lucas Patti. Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal de casa. Lembrando que você pode acompanhar os podcasts antigos pelo site oficial do Dentro do Garrafão, pelo iTunes ou pelo YouTube. E hoje a gente continua a divisão central. Central que tem os times de Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks. Passando então para o último time dessa lista, o Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks, fundado em 68, tem um título em 71 e tem mais uma final que não foi ganha. Os ídolos deles quais são, Matheus? Já que você falou do título de 71, a gente tem que começar falando dos dois grandes líderes desse time, Oscar Robertson e o MVP da final, Kareem Abdul-Jabbar, o grande ídolo Kareem. Além dele, cito aqui também Bob Lanier, aquele mesmo Bob Lanier do Detroit Pistons que passou 4 anos com o Milwaukee Bucks. Franquia que ano passado foi decepcionante, ficou em último em tudo, na conferência em 15º, possivelmente até dos 30 clubes ficou em último. Foi o pior. Foi o 30º, né? Isso. E quinto na divisão, com apenas 17 vitórias de 63 derrotas. Feio, né? Foi feio o negócio. E tem bons jogadores. E o que dizer do pior time da temporada? O time foi cotado por alguns até para conseguir uma vaga nos playoffs. Eu, sinceramente, não acreditava nisso, né? Mas... alguém falou, né? E o último time, eu não esperava, não. Com certeza. Toma 8 pontos a mais do que faz, como é que pode? Tiveram, inclusive, a segunda pior defesa do campeonato. Isso. E o quinto pior ataque. O Léo Sander teve problemas fora da quadra. O time jogou menos do que esperava. E também jogou muito pouco. Esse era o jogador que deveria ser o principal do time e não foi, né? Ele tinha acabado de assinar um contrato de 44 milhões em 4 anos, depois de uma surpreendentemente boa temporada 2012-2013. Mas só jogou 23 jogos nessa temporada, que foi parada antecipadamente por causa de uma fratura. Talvez esse tenha sido um dos principais motivos pelo qual o Milwaukee foi decepcionante esse ano. Uma coisa que a gente vai ver praticamente em todos os times é que muita gente machucada. Realmente esse foi um ano triste nesse quesito. Muitas lesões seguidas e atrapalhando, né? Do time, quem também não conseguiu se manter na quadra durante muito tempo, jogando 52, 53 jogos respectivamente, foi o O.J. Mayo e o Zaza Pachulia, né? E também o Ersan Ilyasova, que só jogou 53 jogos. Exato. Outro também, mais um que jogou menos e foi trocado, chegou a ser trocado pelo Oklahoma após 34 jogos, um pouquinho mais da metade. Não, menos da metade. Foi o Caron Butler. Esse também foi o que aconteceu com o Gary Neal, que foi pro Charlotte, junto com Luke Ridnour, por Jeff Adrian e Raymond Sessions. Mas o ano não foi só de tristezas. O Brandon Knight, por exemplo, teve sua melhor temporada individual. Ele melhorou quase todos os números dele. Mas pra mim, ele ainda se mostra um jogador que não deveria estar sendo o principal armador do time. Sinceramente, eu acho que a melhor posição dele seria como shooting guard, seria como ala armador. Eu acho que ele precisa de que exista um outro jogador pra ser a principal referência do ataque. Tiveram alguns jogos ano passado que ele tava perdendo mais a bola do que dando assistência, então isso não pode ser seu principal armador. Foi baixo as médias. E além dele, o Giannis Antetokounmpo, ou Greek Freak, como os americanos chamam, né? O show que tem potencial pra ser astro. Ele tem muito a aprender ainda, né? Mas ele só tem 19 anos e novinho. Que é o mais surpreendente nele. Ele teve bastante problema de consistência durante o ano. Ele parecia meio perdido dentro de quadra de vez em quando. Se escondia, né? E ele também foi até pouco eficiente. Mas acho que tem que ter um pouco de paciência com ele. Até porque ele mostrou em alguns momentos brilhantismo. Ele tem um atleticismo assim sobrenatural. E ele é enorme jogando como ala armador, cara. Vai ser pequeno. O Joey Hanson também mostrou uma melhora significativa, liderando o time no pé, com 17,97. Ele também é um bom defensor, pode jogar em qualquer uma das posições 4 e 5, ala pivô e pivô. Nate Holters também pode ser um bom backup para o Brandon Knight daqui para frente. E o único que jogou todos os jogos foi o Middleton, né? 82. Mas que não é titular desse time nunca, né? Não, com certeza. Raptors lead by 4. Oh, drive and oh my!
Vamos passando então para as mudanças do time. Quem saiu, Matheus? Quem saiu nesse time foi o Jeff Adrian, foi pro Houston, Carlos Delfino e Miroslav Raduljica. Quem viu o Mundial, Raduljica estava lá Com a Sérvia, né? na final do Mundial da FIBA, jogando pela Sérvia. Um dos principais jogadores sérvios. Ambos foram para o Clippers numa troca que trouxe o Jared Dudley pro Milwaukee Bucks, mas ele logo que chegou lá já foi liberado e agora vai jogar na China. Vou falar sinceramente, eu gosto do Raduljica, eu acho que ele é um bom banco para se ter no time. É mais uma perda da NBA. Mas então, passando para quem entrou, o Jason Kidd entrou, agora é o novo técnico do Milwaukee Bucks, entrou de uma maneira bem conturbadora. Segundo ano de experiência, né? Sim, eu não sei o que dizer muito do Jason Kidd, eu não sei se vai ser bom ou ruim. Eu sei que ele tá pegando um time completamente diferente agora, ele pegou um time mais velho do outro ano e agora tá pegando um time bem novo. Reconstruindo, né? Além disso, Jared Dudley do Clippers, como eu tinha falado, mais o Kendall Marshall do Lakers, Jared Bayless do Boston, Jabari Parker, Damian Inglis e Johnny O'Brien, segunda, 31ª e 36ª escolhas do draft, respectivamente, né? E Jabari Parker, esse, né, que... É o principal deles. Principal aposta do futuro desse time agora, né? Deve ser um dos poucos times que pegaram tanta gente no draft. A maior adição nessa pré-temporada foi o próprio Jabari Parker, que muitos acreditam ser o mais bem preparado para a NBA, né, para a liga. Mas o problema é que nesse time do Milwaukee tem muita gente que joga na mesma posição, de ala pivô, né? E se ele vai ser o futuro desse time, ele precisa de tempo em quadra para se desenvolver. E alguém tem que ceder esse tempo aí. E não pode ser ele, né? O Larry Sanders, ele volta a jogar, o J-Mail, se conseguir se manter saudável e consistente, assim como o Pachulia, acredito que o Milwaukee pode melhorar no futuro. Mas esse ainda vai ser um ano difícil, de muita reconstrução. E também o Jerry Dudley, que tá aí, mas não engana ninguém. Esse é mais um time que tá vindo pra ocupar uma posição de ala e ala pivô, né? Ele principalmente joga de ala, né? Mas é porque também tem muitos alas pivôs no time. Então você vê que o time nem tá muito bem montado ainda. Eles estão realmente pouco se preocupando em vencer agora e simplesmente reconstruir o time. Exatamente. Uma coisa não é muito boa, né? Mas ter muitas derrotas, isso é uma coisa que não dá pra mudar. Talvez seja melhor interesse pro Milwaukee fazer algo parecido, né? Igual o Philadelphia, de perder e apostar na garotada. Pra pegar um pique bom no draft, que, né? É o jeito. Só que esse time já é um pouco mais bem montado do que o Philadelphia. Mas enfim, playoff é um negócio fora de questão, né? Com certeza. Não dá pra... A dúvida é se eles vão ser melhores ou piores do que o Orlando, porque pior do que o Philadelphia acha que não vai ser. Sim. Se existe isso, o Orlando e o Milwaukee meio que disputam a 14ª posição, assim. Se for pra apostar, eu coloco esse time em 13º e o Orlando em 14º. Pra ver quem fica menos sofrível. É, isso aí. É melhor que o último. Depende da perspectiva. Se o Philadelphia não ficar em último, acho que eles vão ficar tristes. E uma coisa que a gente pode dizer é que o Brandon Knight não é o melhor passador de bola, não distribui tanto. Temos dúvidas se ele pode ser armador. Como a gente falou antes, talvez a melhor posição para ele seja de ala armador e não na posição 1. Como exemplo disso, a razão entre assistência e perda de bola dele é de 1.9, o que é bem baixo para um armador. Não dá para confiar. O problema é que o time fica sem armador, né? Nate Walters e Kendall Marshall não tem um calibre, assim, não é um cara que pode confiar muito. Muita gente tem falado até de colocar o Antetokounmpo como titular na posição, só que, pelo amor de Deus, cara, que ridículo. Nunca ele vai ser armador. Eu até imagino o Jason Kidd tentando colocar ele como armador. Vamos testar, vai que, né, dá certo. Ia ser muito engraçado um armador de 2,11 metros correndo de um lado pro outro. Sem condição, né? Só na pelada ele joga de armador. Você acha que o Jabari Parker é o jogador do draft mais preparado para a NBA? Então, eu não levo muita confiança nessa afirmação, não. Até porque muita gente fala que ele é o mais completo e que a posição natural dele seria como ala pivô. Mas eu não consigo imaginar ele conseguindo defender os outros jogadores dessa posição da liga. Ainda mais porque ele não era um defensor exemplar na universidade. Eu acredito muito nele jogando como ala, porque aí ele vai ter uma vantagem sobre os outros jogadores. E ele é rápido, ele é ágil. Eu acho que essa que seria a posição ideal pra ele na NBA. É tipo pegar um lateral ou um volante e transformar num meia. O cara poderia ser um excelente volante, vira um meia mais ou menos. Estraga o cara.
Aí tem Sanders e Hanson, que são jogadores jovens ainda, mas que ainda tem muito a melhorar na liga. E eles mais com Pachulia, dá pra dizer que o Milwaukee tá bem de pivô, né? Zaza Pachulia. With the second pick in the 2014 NBA Draft, the Milwaukee Bucks select Jabari Parker from Duke University. Paty, me dá um motivo pra eu ligar a minha televisão e ver um jogo do Milwaukee Bucks. Primeiramente, né, o Jabari Parker e logo depois Giannis Antetokounmpo. Essas são as minhas motivações iniciais, assim, pra querer ver um jogo do Milwaukee. Pelo menos inicialmente, enquanto a gente não sabe realmente como é que vai ser esse time. Porque esse talvez seja um dos times mais intrigantes, assim, porque não tenho a mínima ideia de como vai ser, sinceramente. Vamos ver, tem que ver na quadra. Eu tenho muita curiosidade pra ver como é que o Jabari vai jogar na NBA. E o Giannis, né, ele tem tudo pra melhorar esse ano, então... Todo mundo quer ver qual ele atingiu o potencial dele, né? E o que pode dar errado pra essa equipe esse ano? Uma coisa pode ser o próprio Giannis, que tem um potencial absurdo, e é muito jovem, mas seria terrível pro Milwaukee se ele não evoluir, estagnar num ponto ali que não avance, não ajude muito. E aí começaria a colocar dúvidas sobre o real potencial dele, né? E pode ter sido um desperdício. E outra coisa ruim que pode acontecer é ver o Hulk mais bem preparado, né, da NBA, segundo os especialistas, que é o próprio Jabari Parker, não está realmente preparado para a liga, como acontece algumas vezes. Né? E um desejo para esse time na temporada? É o nosso querido Jason Kidd, que teve que trabalhar com um time mais lento na última temporada, que era um pessoal mais velho, e esse ano vai pegar um pessoal que corre, né? Galerinha nova, Jabari Parker, Giannis, Bayless, Kendall Marshall. O ex-amador tem um time que pode ser letal na transição de um garrafão ou outro. Treinando assim, pode ter até jogadas ensaiadas com troca de passes. É um time que realmente pode correr muito na transição. O próprio Antetokounmpo mostrou que pode ser letal nisso, realmente. E Jabari não fica muito atrás, né? Contra-ataque de 5 segundos no máximo. Isso vai ser maneiro. Tá aí, outro motivo pra você assistir o jogo deles é ver esse time que deve ter um jogo muito mais acelerado até do que foi ano passado. Com isso a gente vai terminando o episódio de hoje e ao fim da divisão central. Amanhã a gente começa com a divisão do Sudeste. Essa que tem os times Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic e Washington Wizards. Bem, acho que é isso mesmo, né, Matheus? Uma coisa que eu deixei pra galera é compartilhar o vídeo, deixar um like, um favorito pra dar uma moral e ajudar na divulgação do podcast. E lembrando que você pode entrar no site oficial dentro do garrafão.com.br e entrar na discussão junto com a gente se você acha que a gente tá errado ou se você quer complementar alguma coisa. E lá tem alguns links sobre o que a gente tá falando com conteúdo extra. Valeu, até amanhã. My nature is treacherous, toxic, Van Rock, I've been plotting this scheme and watch. I got a mean crossover with arena shot. Live this way, morning, night and day. Cause I'm a